Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Fini. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é a alma, né? O que seria essa alma humana, se ela é mortal, se é imortal, para que serve, né? Quais suas aplicações, digamos assim. E entender um pouquinho como funcionaria essa dinâmica, né? De se a alma existir, como ela se aplica em relação ao corpo, como ela funciona em relação ao corpo, né? Então, vamos começar pensando da seguinte maneira. Se a alma ela for só um efeito do cérebro, ou seja, um epifenômeno, né? Epifenômeno biológico, inclusive, de simplesmente uma reação química ali no cérebro, então a morte seria o fim de tudo que você é. Simples assim, ponto. Mas se a alma existe, então ela é algo mais. E se ela é algo mais, então entra em nós, né, uma dimensão maior do que a dimensão material. E a gente vai ver que essa ideia da existência da alma, ela muda muita coisa, na verdade. Por quê? Ela vai mudar como a gente organiza a sociedade, como a gente vive, como nós tratamos os outros. Tudo isso vai estar diretamente ligado com essa ideia de alma. Afinal, todos teríamos digamos assim, quase que um valor unitário em todos nós. Mas para entender isso melhor, então eu vou começar mostrando um pouco do que Agostinho e Aquino disseram sobre a alma, né? Duas visões que são, de certo modo, divergentes, mas que concordam em certo ponto. Ou seja, apesar de serem, não serem idênticas, né, serem distintas, são complementares. E eu gostaria de começar, então, pelo nosso querido Agostinho, né? Agostinho, ele não chega à ideia de alma por uma simples dedução. Agostinho, ele vai chegar até a alma por experiência. Ou seja, Agostinho ele começa com uma pergunta de... Ele não quer saber o que é a alma no sentido biológico da coisa, né? Se ela é uma parte do corpo, um órgão, uma função. Ele quer saber o que ele é quando ele olha para dentro de si mesmo. Ou seja, quando ele se volta para dentro, o que é? Quem é Agostinho? E aí, no seu livro Confissões, ele vai passar grande parte do tempo nessa busca, né? Então, ele para de olhar um pouco para o mundo exterior, onde ele buscou os prazeres, as filosofias, as ambições, e mesmo assim não encontrou repouso, e ele começa a olhar um pouco para dentro de si mesmo. E é aí que, olhando para dentro de si mesmo, ele vai encontrar algo que ele vai dizer como estável, né? A memória, a vontade, o próprio entendimento das coisas. E ele vai dizer que, por fim, ele vê, né, ele encontra a própria presença de Deus dentro de si. E é daí onde vem aquela frase famosa que Agostinho diz: a verdade não habita fora, ela habita dentro do homem. Que seria ali, né, na interioridade, que a alma vai se descobrir como uma imagem da Trindade, né? Ou seja, uma memória, uma inteligência, né, o amor, por exemplo. Tudo isso seriam imagens dessa Trindade que a teria criado. Ou seja, para Agostinho, a alma ela é espiritual e ela é algo imaterial. Não é como um órgão, né, do corpo, ou uma função, mas sim uma substância que pensa, que ama, que se lembra das coisas. Algo fora do mundo material, fora da ideia de matéria. Mas também ele vai dizer que a alma ela seria superior ao corpo, ou seja, apesar de estarem, digamos, juntos, né? Ou seja, a alma estar dentro do corpo, o corpo seria como que uma morada, né? Apenas um instrumento da alma. Ou seja, não é só a parte, digamos assim, constitutiva, né? Não é como se a alma necessitasse do corpo. Ela está usando o corpo assim como um piloto usa seu navio, né? E ele vai dizer que a alma ela é imortal por natureza, né? Porque por fazer parte do espiritual e do eterno, ela não poderia padecer junto com a morte do corpo. Bom, e é aí que Agostinho, então, a sua grande contribuição vem, né? Ela vai transformar essa ideia em algo metodológico, onde ele nos ensina que você não encontra a sua alma olhando para fora, né? Olhar para fora, secando o corpo, assim, você não vai encontrar a sua alma. Mas quando você olhar para dentro de si mesmo, quando você se dedicar à interioridade proposta por Agostinho, através de uma experiência viva, né, de pensar, de desejar, de lembrar de si mesmo, né, através do tempo, ou seja, da memória,
tudo isso seria encontrar essa alma. Porém, alguns anos depois, Tomás de Aquino vai, após a leitura de Aristóteles, corrigir e refinar a visão de Agostinho. Porque para Tomás, a alma ela não é uma substância separada que habita o corpo, né? Ou seja, que usa o corpo, como a gente disse antes, né? O piloto que usa o navio. Na verdade, ele vai negar, né, essa visão platônica das coisas, vai dizer que a alma ela é a forma substancial do corpo. Ou seja, é ela quem faz o corpo humano estar vivo, né, ser corpo. E não simplesmente um amontoado de matéria. Ele vai dizer, olha, é a alma quem dá o formato, é a alma quem transforma aquele amontoado de matéria em algo, né? Que transforma aquilo em homem, um homem vivo, humano, né? Um corpo funcional. Pegando um pouco da física de Aristóteles, né? Que Aquino adotou, digamos assim, todo ser seria composto pela matéria e pela forma. A matéria, ela é o potencial, ou seja, é dizer o que é algo, né? Ou seja, de que é algo, no caso. É entender do que aquele algo é composto. Agora, a forma... Agora, a forma, ela vai ser o princípio que organiza essa matéria e faz ela ser o que ela é. Ou seja, trazendo de volta para o ser humano, né? A alma ela seria a forma e o corpo a matéria. E os dois, eles estão juntos como uma única substância, né? Que é o homem. Ou seja, não há eu e depois o meu corpo. E sim duas coisas grudadas, digamos, né? Duas coisas unidas de forma perfeita que transforma-se em um só composto, o homem. E vale ressaltar que para Aquino a alma ela é uma forma especial, digamos assim. Ou seja, quando questionado, né, se a alma e o corpo é que formam um homem, como pode a alma sobreviver mesmo após a morte do corpo? E por que ele diz então que a alma ela é uma forma especial, né? Por que ela sobrevive depois disso? Bom, ele vai dizer porque ela é a única forma capaz de ter operações próprias. Ou seja, ela pode querer, ela pode entender as coisas sem necessariamente depender de um órgão corporal que vai dar essa ação, né? Que vai fazer essa ação. A própria alma por si só pode fazer isso. Por isso a gente vai dizer que ela é subsistente, né? Ou seja, ela é capaz de existir por si mesma, mesmo que separada do corpo. Mas um ponto crucial é que quando a alma está separada do corpo, ela é uma existência incompleta, ou seja, ela não deveria estar separada do corpo, porque o ser humano completo é sempre corpo e alma. Inclusive é por isso que Aquino ele vai defender a ressurreição da carne como uma completude, ou seja, é algo natural da pessoa que ela vai precisar e não sim uma coisa especial, né, uma coisa opcional. Ele vai dizer que é necessário, porque senão a alma está incompleta, ela está sozinha, ela está vazia. Mas bom, no geral, os dois concordam em algo essencial. A alma ela é imaterial e imortal. O que eles divergem é o quão íntimo é essa união entre a alma e o corpo. E, bom, ele vai dizer que essa diferença, né, ela não é um simples detalhe técnico, ela tem algumas consequências práticas muito fortes, na verdade. Mas por que isso então importa para, por exemplo, a ética, né? Porque eu disse que a alma ela tem uma importância, e essa importância ela toca tanto a política quanto a ética, né? Assim como a moral também. Então, por que importa para a ética? Bom, o primeiro ponto seria o que há uma ideia de eu, que ela permanece. O que isso quer dizer? Bom, isso é uma ideia de identidade moral. Ou seja, é dizer que você é responsável pelos seus atos ao longo do tempo. E ela pressupõe que uma alma liga o eu de ontem com o eu de hoje, e sem tornar isso algo simplesmente o que está no passado deve ser ignorado, deve ser jogado fora, e o que acontece hoje amanhã também será ignorado. Ela vai dizer que a sua culpa ao longo do tempo está conectada pela alma. A alma ela não vai perder essa culpa.
E ela quem vai dar, por exemplo, sentido a coisas como elogio, a culpa, o arrependimento, porque sem ela, isso seriam apenas reações químicas, passageiras, e que não vão ter um sujeito real para sustentá-las. Outra coisa importante também é a intenção de mostrar que o corpo ele não é algo descartável e também não é tudo. A visão que Aquino mostra, ela evita dois erros opostos, né, que é o materialismo, na ideia de reduzir a pessoa a uma matéria, ou seja, isso abre caminho para tratar o corpo, né, ou o seu próprio quanto o alheio, né, como um mero instrumento. E também evita o dualismo extremo, que vai desprezar o corpo como uma prisão da alma, desvalorizando tanto a vida física, tanto quanto muitas outras coisas, como por exemplo a saúde. Ou seja, por nós sermos uma unidade entre o corpo e a alma, o que nós fazemos com o corpo é moralmente sério, né? É uma coisa relevante. E em terceiro, digamos que a busca de Agostinho pela verdade interior, ela acaba fundando a ideia de consciência moral. Ou seja, se a verdade e o bem podem ser encontrados dentro das pessoas e não sendo apenas impostos por fora, né, por meio das leis ou dos costumes daquela sociedade, então cada pessoa tem uma dignidade e uma responsabilidade que ninguém pode simplesmente assumir por ela. Isso é a raiz da liberdade de consciência, né? A ideia de que nós temos consciências livres para escolher e que nossa culpa é nossa culpa, nossas escolhas são nossas escolhas. Ninguém pode assumir isso pela gente, né? Bom, eu tinha dito também que isso importa para a política, né? Então, por que importa para a política? Bom, o primeiro ponto seria a dignidade inviolável. O que é isso? Se cada pessoa tem uma alma espiritual e imortal, o valor daquela vida, né, daquela pessoa, ele não vai ser uma coisa que depende da utilidade dela, do quanto ela produz, da classe social ou do poder do Estado que ela vive. Inclusive, essa intuição, né, que vem da tradição cristã, que depois vai ser usada como base no desenvolvimento dos direitos humanos, que vão pregar a ideia de que um governo não pode legitimamente violar a dignidade de alguém. Isso também limita o poder do Estado no sentido de, se a alma ela tem um fim que transcende a vida política, ou seja, a vida pública, então o Estado ele não tem direito, né, e não pode reivindicar a posse total sobre as pessoas. Bom, isso inclusive é o fundamento filosófico por trás da distinção, né, entre a esfera pública e a esfera da consciência. Porque o Estado ele governa a vida em comum e não a interioridade da alma. Por isso, seu poder fica limitado até certo ponto. Continuando na ideia de Estados também, quando se considera a alma, fica óbvio notar que regimes que vão tratar as pessoas como engrenagens, ou seja, números de produção, material descartável, né, muitas vezes, só poderiam fazer sentido se a alma não existisse. Com a ideia de alma, ninguém poderia tomar isso sobre o outro, afinal, nós entenderíamos aquela pessoa como tão digna quanto qualquer outra. Logo, não é dever do Estado tomar essa autoridade e tratar a pessoa dessa maneira. É interessante também pensar como a ideia de alma, ela provoca uma ideia de bem comum, ou seja, não apenas o bem-estar material das coisas. Porque se a política levar a sério a ideia de alma, algumas leis, né, terão que seguir a ideia de que você ser um bom governo que pensa no bem comum não é só garantir pão e segurança para as pessoas, mas assim é pensar que o cidadão ele tem fins tanto morais quanto espirituais e que as leis, a educação e a cultura elas devem servir também ao florescimento dessas dimensões e não somente a ideia de consumo e de produção. Então é interessante notar como a ideia de alma ela interfere em coisas tão importantes e elas dão tanta dignidade ao ser humano, ao invés de tratá-lo como simplesmente uma massa de manobra ou simplesmente colocá-lo como um amontoado de matéria. Ela vai dizer que o ser humano ele tem uma grande dignidade que deve ser respeitada e nós devemos nos basear nisso. Bom,
Por hoje é só, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui.